Hoje o assunto é predestinação ou livre-arbítrio. Gente, e esse assunto dá o que falar. Acho que hoje aqui a coisa vai esquentar. Vocês que nos acompanham na Lion Academy, não deixem de se inscrever. Você que já tem o hábito de acompanhar a nossa programação, toda segunda de manhã sai uma aula nova, uma conversa sobre o assunto importante para o nosso crescimento, assuntos importantes para o nosso aprendizado e está imperdível, diversos assuntos e já dá até para você maratonar. Olha, eu recomendo. Nós tivemos nos últimos meses um curso maravilhoso sobre como ser membro da igreja com Felipe. Agora acabamos de ter Emoções à Luz da Bíblia com a Carol e eu já peço que você vá aí curtindo, dando seu like, vai clicando aí no joinha, já vai compartilhando com a sua igreja, com seus familiares, aqueles que têm curiosidade com esses temas teológicos, digamos assim. Porque hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que tem sido uma pergunta de vocês. Muita gente me faz essa pergunta. Olha, fala algo a respeito. Então a gente entendeu que esse é um ambiente mais agradável, para não ficar assim naquela coisa maçante da discussão teológica, para a gente falar sobre esse assunto. Hoje nós vamos conversar, porque é um assunto que é dúvida para muita gente. E nós vamos tentar aqui esclarecer algumas dúvidas sem ser maçante, porque hoje o nosso objetivo não é dar aula, não é aula teológica. Nós não vamos mergulhar em discussão de tese de Calvino, de Armínio e etc. Nada disso. Mas eu vou tentar ser o mais clara possível. Então, vamos lá. Predestinação ou livre-arbítrio. Sabe quais são as perguntas mais comuns? As pessoas elas fazem as perguntas e às vezes elas nem sabem que já estão dentro daqueles que creem em predestinação. Então, algumas pessoas perguntam com muita frequência: uma vez salvo, salvo para sempre? Perde a salvação ou não perde a salvação? Quando você faz essa pergunta, você já está na discussão do tema de hoje. Livre-arbítrio ou predestinação são duas formas de encarar o tema salvação. Então, eu vou colocar o que Calvino defende, mas vou colocar assim de uma forma mais simples possível. Aliás, é outro comentário que eu sempre recebo, que eu sempre ouço, você ensina de uma forma que a gente entende, de uma forma simples. E porque aqui a gente não quer usar termos difíceis, termos teológicos difíceis. O meu interesse é que você entenda só isso, tá? Então, olha, eu vou pôr aqui 5 pontos, que é a forma que Calvino encara a salvação. E quem é calvinista vai encarar da mesma forma. Primeiro, ponto número 1. A depravação foi total. Aí, ok, concordamos. Nós todos aqui da Igreja Profética concordamos que
concordamos que com o pecado todos foram destituídos, todos caíram, com Adão todos nós saímos do Éden, então entrou o pecado, nossa natureza é pecaminosa, então depravação total. Até aqui estamos quites, ok. Agora, o segundo ponto, a eleição é incondicional. Então, o que é isso? A eleição é incondicional. Já que o homem não tem condições para escolher a salvação, é o que ele diz, é Deus quem, pela graça, escolhe um grande número de pessoas. E daí que começa o problema. Para a gente, o problema começa porque nós não cremos, nós não somos calvinistas, então nós não cremos em predestinação. E eu vou falar para vocês por quê. No segundo ponto, então, já começou aí o negócio, né, gente? No primeiro a gente concordou. E no segundo, Deus escolhe pessoas, né? Aí, o que vocês acham? Deus escolhe pessoas? Porque, para mim, fica difícil, biblicamente falando, o que eu faço, então, com João 3:1? Que o Senhor, Ele entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor entregou o seu Filho amado para que não é alguns. Ele não está falando, olha, alguns, não. Ali não está escrito para que os escolhidos, mas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tenho dificuldade também porque Deus, Ele é amor, Ele é. Né? A essência dele é amor. E um Deus que é amor, como é que ele vai querer que alguém vá para o inferno? Outra coisa, um Deus que está esticando o tempo da graça. Ele está esticando literalmente, porque Jesus, ele já é o noivo, e o noivo, ele está ansioso para encontrar com a noiva, mas Deus Pai, Ele está esticando o tempo da graça, porque Ele quer que muitos venham aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Um Deus que na grande tribulação, está escrito que uma grande multidão vai se converter. Então, é uma outra chance. Um Deus que no milênio, Ele também dá chance. Ele dá a chance até o último segundo do segundo tempo. Como é que esse Deus vai falar assim? Não, esse aqui vai para o inferno, esse aqui vai para o céu, esse aqui vai para o inferno, esse aqui vai para o céu. Mas o que muitos alegam? É porque Deus, na sua onisciência, Ele sabe quem vai rejeitá-lo. Sim, mas o argumento não é esse. Tudo bem, Deus, Ele é onisciente. Ele sabe quem vai rejeitar. Ele sabia que Pedro ia negá-lo, mas Ele foi lá e Ele não desistiu de Pedro. Aliás, esse é outro assunto. Deus não desiste de ninguém. Então, como é que fica? Eu não deixo, não abandono. Deus, Ele não desiste, Ele vai. Nem de Judas, gente, ele desistiu. Nem de Judas, até o último minuto, você vê que ele não desistiu. Ele lavou os pés dele, deixou Judas beijar lá no Getsêmani. Ele não liberou nenhuma palavra como, olha, Judas, você vai queimar no fogo do inferno, vai ter condenação para você, Judas. Não, foi uma escolha de Judas. Então, como é que fica? Eu tenho a impressão que a gente tem muita confusão com esse termo predestinação. Uma confusão entre predestinação e propósitos do Senhor
na vida para certas pessoas. Moisés, por exemplo. Moisés não parece ser uma pessoa que antes de ele ter aquele encontro com Deus na sarça, ele era alguém predestinado a alguma coisa. Mas ele foi escolhido para alguma coisa e ele aceitou. Ele aceitou aquela escolha com todas as suas limitações. Ele aceitou a escolha e tocou a vida. Aliás, esse tema do chamado de Moisés, gente, se a gente quiser uma discussão boa, sabe aquelas discussões acaloradas, ele é um tema muito apropriado. Porque se você pegar a história, todos os bebês, eles estavam sendo sacrificados. E, no entanto, Moisés, ele teve proteção divina ali, né, que fez com que ele permanecesse. Isso poderia dar para aqueles que acreditam ou que estão quase acreditando na predestinação, de pensar que existe mesmo de fato uma predestinação. Mas quem somos nós para ficar aqui pensando quem Deus chamou e quem Deus não chamou? Quem vai para o céu, quem vai para o inferno? E aí a gente tem que distinguir entre predestinação e chamado. Moisés, ele foi um chamado que interrompeu muitas mortes. Então aí a gente já tem que fazer uma diferença entre a pessoa que tem um chamado, porque nem todo mundo tinha o chamado de Moisés. Moisés, ele teve um chamado especial. Mas você veja bem, Joquebede também teve um chamado especial. Miriam também teve um chamado. Sabe, o chamado, e elas foram ousadas. Enfim, todos nós temos um chamado. Então, é bom a gente não confundir eleição com chamado. Mas olha só o que a Bíblia diz. E eu vou falar um versículo aqui para a gente distinguir, porque o Senhor disse assim: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Então, eles pegam isso também. Eu escolhi vocês. Mas ele escolheu todos nós. Ele escolheu a humanidade para ser filho. A humanidade não é uma pessoa, ele não tem um grupo de pessoas que ele escolheu. Olha, o nosso Deus não é Deus dos evangélicos, ele é um Deus da humanidade. Sempre foi e sempre continuará sendo. Tem vários momentos quando o Senhor mandou, ali na Bíblia, e a gente vê nesses relatos, quando o Senhor mandou 2 a 2 entrar nas casas, e aí fala: olha, se aceitar, dorme lá, se alimenta lá, mas se não aceitar, até a poeira do pé vocês batem e vão embora. Ou seja, se aceitar. Mais uma vez, ele fez para todos. A gente vê nesses versículos que as boas novas, o evangelho foi para todos. Ele mandou irem às nações e anunciar a todos. Em Mateus 24, ele anuncia a todos. Lá no final, em Apocalipse, ele dá a entender novamente que ele veio e ele permite a salvação até o último momento para todos. Se fosse predestinação, para que isso? Sabe aquele texto que me deixa assim bastante em suspense? É quando o Senhor fala a respeito daquele grande momento, quando nós vamos chegar no portal do céu, que alguns vão perguntar: onde está o teu talento? Cadê o teu talento? Cadê o talento que eu te dei? E a pessoa diz: Senhor, eu guardei. Eu não multipliquei o talento, então aparta-te de mim. Quanto ao outro que produziu, que pegou o talento, que triplicou, que quadruplicou, o Senhor disse: entre no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Então, e agora?
Eram pessoas que tinham sido escolhidas. Eram pessoas que tinham recebido o chamado. Todos nós temos talentos recebidos de Deus, seja para você ser um pastor, um evangelista, ou um profeta, ou um apóstolo, um mestre. Então, Deus te chamou. Deus tem um chamado a tantas pessoas, não questão de predestinou. Deus distribuiu talentos. A uns foi dado o dom de mestre, a outros o dom de profeta, e assim sucessivamente. E você é quem vai dizer o que você vai fazer do chamado do Senhor na tua vida. Agora, dizer que você foi predestinado, então a questão do salvo para sempre. Aí eu faço uma outra pergunta para você. Como acreditar aí em predestinação com um Deus que não faz acepção de pessoas? E aí? Deus não faz acepção de pessoas. Então, é considerar que aqueles que não foram predestinados, em se tratando de acreditar nisso, foram marionetes. Como se o Senhor tivesse assim um grande globo, dentro desse globo que tem marionetes, e aí ele fala, olha, esses aqui são para lá, esses aqui são para cá, e acabou. Não. A oportunidade, ela é dada a todos. O amor, né? Eu vim para dar amor, né? Para ser pão, para ser caminho, para ser água para todos vocês. E quem quiser, vem e beba. A fonte é para todo mundo. A oportunidade, ela é dada a todos. Para mim, predestinação, se eu acredito em predestinação, isso me dá uma superioridade em relação aos outros. E eu não conheço um Deus, né, assim. Ele quer todo mundo é igual, todo mundo é amado. Jesus morreu por todo mundo, ele resgatou a todos nós. Ele quer transportar todo mundo do reino, do império das trevas para o reino da luz. Enfim, eu tenho muita dificuldade, tenho muita mesmo para aceitar a predestinação. A outra coisa, agora, né, e a base do que eles falam, assim, porque tem termos na Bíblia que nós fomos predestinados, eleitos, escolhidos. E isso está escrito, sim, gente, inúmeras vezes na Bíblia. Mas nós todos fomos predestinados à salvação. Todos nós fomos escolhidos, mas a escolha também é nossa. Sou eu quem escolho, né? Aliás, vamos falar aqui um pouquinho de escolha. Então, aqui o livre-arbítrio. Deuteronômio 30, ele diz o seguinte: eu coloco para vocês a bênção e a maldição, e a morte e a vida. Escolhe. Eu proponho para vocês vida e bênção, escolhe a vida. Então, não está dizendo, né, gente, turma que eu escolhi para cá, turma que eu não escolhi para lá. Não, ele falou, eu quero que todos escolham a vida, eu quero que todos escolham a bênção. Agora, infelizmente, muitos escolhem o contrário. Então, como é que um Deus tão maravilhoso, um Deus tão tremendo, manda Jonas para Nínive, gente? Mais cruel do que aquele povo, do que aquela população de Nínive, o povo idólatra, cruéis. Aquele povo tinha acabado de massacrar o povo, mas Deus amou a ponto de mandar salvação para eles. É o amor. Esse povo rebelde recebeu o mistério que é o amor de Deus. Quando Jonas pregou, regenerou. Na presciência do Senhor, ele sabia, olha, esse povo é ruim,
Mas dá oportunidade a eles para ver se eles não vão buscar o caminho certo. Mas e aí vem na cabeça lógica, né, do humano dizer assim: ah, mas ali eu não vou não. Imagina, não, esse povo é ruim pra caramba, só me fez mal e eu vou oferecer para eles o bem que eu tenho. E aí o Senhor fala assim: se eu desse a eles a mesma coisa que eu dei a vocês, vamos ver o que acontece. A mesma coisa Sodoma e Gomorra tiveram, se tivessem a oportunidade que vocês tiveram, eles teriam salvação. Gente, tem muita coisa para falar aqui. Tem muita coisa, mas vamos voltar aqui. Depravação total. Vamos voltar nesses pontos, senão tem muita coisa, a gente não vai conseguir terminar esse assunto hoje. Mas aqui, depravação total. Então, nós concordamos, todos os homens pecaram. Eleição incondicional. Nós aqui, como igreja profética de Lion, não concordamos que Deus tem um número restrito de pessoas, determinado de pessoas, que Ele escolheu e outros Ele não escolheu. Aqui, na predestinação, também é definido a graça irresistível. Gente, claro que a graça é irresistível, mas é que, olha o argumento aqui. O argumento é impossível para os eleitos rejeitarem a graça de Deus. O Espírito Santo sempre vai convencer e salvar. E aí fica difícil. Para mim fica difícil, eu não sei para vocês. A graça é irresistível porque Jesus é irresistível. E mesmo assim, Ele sendo irresistível, a sua graça nos atrai, o seu amor nos constrange. E mesmo assim, eu me desviei quando eu era jovem. Mesmo assim, conheço pessoas que também se desviaram. Ah, não, porque vocês foram predestinados, então vocês voltaram. Não. Eu poderia ter permanecido, era uma escolha minha. Eu escolhi amar a Deus intensamente, voltar, me arrepender. Eu escolhi. Então Deus, Ele me entendeu, me perdoou, mas eu escolhi a Deus, eu escolhi a escolha de Deus para a minha vida. E depois que você recebe o Senhor na sua vida, é muito difícil. Muito difícil você deixar de crer no Senhor, porque sempre tem ali o Espírito Santo que pode vir e lembrar você que tem o caminho, que tem a verdade, que tem a vida, que Jesus é esse caminho, não é? Então, vai depender de você em algum momento se reconciliar. Estou falando agora aqui para você que está afastado. Você que se desviou, o esfriamento espiritual, né? Você nunca vai negar essa voz, você não pode negar que tem uma voz aí, latente dentro de você, e vai te seguir para o resto da vida, vai falar: olha, você está andando no caminho aí de solidão porque você quer. Você tem um caminho de Cristo, tem o amor de Deus sobre a tua vida, né? E assim sucessivamente. A gente vê isso lá em Apocalipse, que ainda depois de todo mundo ter sido ali, a igreja ter sido arrebatada, depois do reino do milênio, depois Satanás, ele é liberto, e ainda tem gente que vai acreditar no diabo. Ou seja, Deus, Ele está ali dando oportunidade. Se houvesse essa predestinação, para que Ele não, apertava logo um resumo logo de tudo isso, de toda essa coisa, não é? Porque Ele ama. Ele ama tanto os seus, a sua criação, Ele ama tanto ao homem, que Ele deu a oportunidade, Ele dará a oportunidade. E ainda assim, com essa oportunidade, tem gente que ainda não vai aceitar 100%, acreditar 100%, caminhar 100%.
e andar naquele que ele diz é luz ou trevas, é bênção ou maldição. Vai escolher a maldição, e mesmo ele tendo alertado. A gente vê isso em Adão e Eva. Vou voltar lá no começo, porque tem muita gente que fala isso. E o Senhor sabia que Adão e Eva iam pecar, ele tem presciência de tudo, mas eles tiveram o livre-arbítrio. Mas, agora eu vou complicar mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho aí a coisa. Por que, então, se Deus, ele é onisciente, né? Se tem algumas pessoas que foram predestinadas, por exemplo, falamos de Adão. Então, Abel, olha, eu só estou entrando um pouco aqui no raciocínio da predestinação, ok? Abel, ele foi predestinado à salvação. Ele foi predestinado a ser o sangue ser derramado e ele não se afastar de Deus. Foi predestinado ali à salvação. Caim foi predestinado à perdição. Faz de conta. Aí, por que Deus se deu o trabalho de descer para falar com Caim, para tentar convencer Caim de que ele não pecasse? Né? Se ele estava predestinado à perdição. Então, para que Deus se deu o trabalho de falar com Caim? Né? Deus ele falou assim, deixa eu ver lá se com o meu amor ele se convence, ele escolhe a mim e ele faz a melhor escolha da vida dele. Outra coisa, muitos da predestinação, eles também se justificam falando de Judas. Judas foi predestinado a ser o filho da perdição. Eu discordo, gente. Judas, ele poderia não se chamar Judas. Judas poderia se chamar Pedro. Porque o que o diabo queria era alguém do círculo íntimo de Jesus, que fosse o traidor. E você sabe que Jesus avisou a Pedro, olha Pedro, o diabo está cirandando. O diabo está te rodeando. Pedro engasgou várias vezes, né? Várias vezes. O bom de Pedro é que ele sempre deixava o Senhor trazê-lo de volta ao caminho. Mas vamos retomar aqui esse momento de Pedro com o Senhor, quando Jesus, ele chega para ele e diz assim, Pedro, cuidado, o diabo está cirandando na sua vida. Cuidado, mas eu vou interceder por você. Foi isso que Jesus falou, eu vou interceder. Jesus não falou, eu vou pisar na cabeça da serpente agora, eu vou impedir, eu vou ser uma barreira entre você e o diabo. Não. Mandou que Pedro prestasse atenção, porque o diabo ia cirandar, ia tentar, e tentou. Né? Tentou e fez o que fez, até o ponto dele negar o Cristo. Mas ele deu chance para Judas. Deu chance para Judas também até o último momento. Sabe, estou te dando lugar de honra, Judas. A minha destra, ela é lugar de honra. Vai lá, se arrepende. Ele estava predestinado Se ele estava predestinado à perdição, por que Jesus deu chance para Judas até aqui? Se Judas estava na mesa ali, gente, para molhar o mesmo pão no pratinho de Jesus. Isso significa que Jesus, ele lavou os pés de Judas. Porque, olha, foi antes do jantar. Foi lá, João capítulo 13, você tem a lavagem dos pés. Por que Jesus não disse, o seu eu não lavo? Não, Jesus lavou os pés de Judas e ainda falou, e aquele com quem eu lavar tem parte comigo. Gente, ele deu oportunidade até o final, até o fim. Mas não deu jeito, não convenceu Judas. Lavei pé, amei, coloquei a minha destra, dividi a refeição com ele, mas ainda assim, ele fez a escolha. Olha, a escolha. Escolha.
Incrível que Jesus não expôs. Ó, esse aqui é o traidor, viu? Jesus não expôs, ficou aquela curiosidade a ponto de Pedro, que era o mais falante, ele pergunta lá para João, que estava com a cabeça no peito de Jesus: ai, meu filho, vê com ele, fala logo aí, pergunta para o mestre, quem que é o traidor? Ele aparece lá no Getsêmani, e aí Jesus faz o quê? Ele está predestinado à perdição mesmo, ou vou perder tempo com esse homem? Não, Jesus não condenou, Jesus amou, Jesus deixou que ele beijasse e que ele se aproximasse, que ninguém sacasse da espada para matá-lo naquele momento. Ele deixou acontecer. Então, quem acabou com a vida de Judas foi ele mesmo. Então, foi a escolha dele. Eu quero aqui remontar também o finalzinho com vocês da vida daqueles dois malfeitores. Um a cada lado do Senhor na cruz, né? Como é que pode ali, num momento de tanta dor, de angústia, um momento que o Salvador do mundo está ali sendo crucificado, prestes a falecer, um daqueles homens consegue ter uma grande revelação, de olhar para aquele que estava crucificado com ele e falar: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E aí o Senhor diz para ele: ainda hoje estarás comigo. E o outro estava lá, gente, resmungando, murmurando. Jesus estava no meio de duas pessoas, uma aproveitou a última oportunidade e a outra perdeu a única e última oportunidade. Escolha, pura escolha. Porque quando a gente vai ver o texto, os dois, eles começaram iguais. Porque está escrito que os malfeitores falaram injúrias para Jesus, no plural. Ambos começaram ali do mesmo jeito, no mesmo caminho. Ou seja, durante 6 horas, eles estavam ali no meio do caminho, um deles se arrependeu. Então quer dizer, não, os dois estão condenados à morte? Não, ninguém está condenado à morte. Está todo mundo predestinado à salvação. Você que faz a tua escolha. Deus, Ele quer todo mundo. Para mim, João 3,16 desmonta tudo. Porque eu vejo escolha. Eu vejo escolha o tempo inteiro, possibilidade de escolha o tempo inteiro. A gente vê ali na parábola do filho pródigo, né? Você escolhe, você vai, mas você é amado, ele está lá, ele te ama. E se você voltar, ele vai te receber. Mas se você também não quiser voltar, se você quisesse ficar por ali mesmo e aproveitar os prazeres do mundo, olha, torrei tudo, mas eu vou ficar por aqui, seja por vergonha, seja por qualquer outra questão, e eu não volto não. Mas aí o Senhor mostra. O Senhor mostra, olha, eu te amo e eu tô te esperando de braços abertos. E se você voltar, eu vou te tratar como se você nunca tivesse saído. Você vê lá a parábola das 10 virgens. Você está falando ali de noivas, então você está falando a mesma coisa. Você tem a oportunidade. Você escolhe, você que escolhe se enche de coisa boa, se enche de unção, vai buscar o Senhor, né, e está preparado, ou ainda você está mesmo dentro de toda aquela situação, e não busca, e você deixa a coisa passar. É o tempo inteiro, escolha. Eu quero ler aqui um versículo para vocês, falando do homem e o livre-arbítrio, e como é que você encaixa a predestinação aqui. Olha lá, Mateus 23, 37. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, mas vocês não quiseram? Vocês não quiseram. Eu queria, mas vocês não quiseram.
João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Livre-arbítrio. Você tem liberdade para escolher entre morte e vida, bênção e maldição, ficar perto de Deus ou se afastar de Deus. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha só, vinde a mim, todos vós. Olha que coisa mais linda, gente. E João 3,18, quem crer nele não é condenado. E aí? O que eu faço com isso agora? Quem crer nele não é condenado. Aí, não, mas eu fui predestinado, mesmo crendo, eu fui predestinado à perdição. Mesmo crendo, eu vou ser condenado. Como é que sustenta isso? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não, é porque Deus determinou lá uma pessoa, Ele predestinou a pessoa para não crer. Não, pelo amor de Deus. João 3,18, aí continua, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha lá, João 3,16, ele deixou claro. Eu comecei falando e eu vou bater nessa mesma tecla até acabar essa nossa conversa. Deus deu seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós falamos aqui, quando nós falamos das 7 igrejas do Apocalipse, a gente entende que as 7 igrejas, elas são atuais, a mensagem é atual. Em todas as 7 existem elementos para a igreja atual. Você lendo sobre a igreja de Sardes, lá em Apocalipse 3,5, a gente falando de perda ou não de salvação, está lá, olha o que está escrito. Todo aquele que vencer será vestido de branco, e eu não apagarei o nome dele do livro da vida, e reconhecerei diante do meu Pai e dos meus anjos. Ou seja, o nome do livro da vida pode ser apagado, porque ele disse que todo aquele que vencer, e ele disse também, se não vencer. E aí nós entramos no 5º ponto, que diz que, uma vez salvo, é impossível de perder a salvação. Essa é a afirmação calvinista. Então, nessa linha, se não está predestinado, não há de se falar em salvação, então, para essas pessoas. E aqui, pensando em predestinação, para que então o aviso de Joel, falando para se arrepender? Né? Se você já está predestinado à perdição, para que se arrepender? Não tem como se arrepender. E se você já está predestinado à salvação, para que se arrepender? Não precisa se arrepender. Vive pecando, vive fazendo o que você quiser. Você vai ser salvo mesmo. Você foi predestinado a ser salvo. Não, é porque no final a pessoa vai, de qualquer forma, antes dela morrer, vai acontecer alguma situação ali, nem que seja no leito de morte, que ela vai aceitar Jesus, porque ela foi predestinada à salvação. Bom, você é livre. A gente fala isso aqui quando nós tocamos em assuntos polêmicos, né? Como a turma lá do pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo, pós-tribulacionismo, amilenistas e preteristas. Você escolhe. Tudo bem, você escolhe aquilo que você crê. Mas você não pode colocar Deus dentro de uma caixinha e nem adulterar a palavra. E você não pode fazer, sabe, o que você quiser. Venha me dizer. Não, a palavra do Senhor, ela está errada. A palavra está equivocada. O que está escrito aí não é bem isso. Não é bem assim. Mas
Então, eu tenho aqui a doutrina dos 5 pontos calvinistas para justificar a predestinação. E eu digo que é bem extenso, gente, é bem extenso. Eu aqui resumi, isso aqui que eu falei para vocês é o resumo do resumo, tá? Se a gente for fazer um estudo profundo, tem muitas aulas falando sobre calvinismo, muitas aulas falando sobre o arminianismo. Mas eu vou falar um pouquinho aqui para vocês também da doutrina arminiana, quais são os pontos. Primeiro, a eleição, ela não é condicional. Né? A eleição, ela não é incondicional, ela é condicional. O que é isso? Eleitos de Deus são todos os que aceitam a salvação em Jesus Cristo. É condicional. Se eu aceito Jesus, sim. Se eu não aceito Jesus, não. Ela é condicional. Primeiro, a eleição é condicional. Então, é se eu aceito e se eu não aceito. Eleitos são todos os que aceitam a salvação em Jesus Cristo. Segundo ponto, expiação é universal. Ou seja, Cristo morreu para todo mundo. É o que a gente crê. Né? A fé é salvadora. A salvação do homem está condicionada à fé. Terceiro, a graça é irresistível. Porque, enquanto o calvinista fala que a graça é irresistível para aquele que foi predestinado, aqui a doutrina arminiana diz: a graça é a causa da salvação do homem. Mas diferente do que ensina ali o calvinismo, essa graça, ela não é irresistível. Eu posso resistir à graça. Eu posso, como Judas, ele resistiu à graça, e como tantas outras pessoas resistiram à graça. E o quarto e o último é que, uma vez salvo, não é salvo para sempre. Porque eu vou dar aqui uma justificativa bíblica. Mateus 7, 21. Olha, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aí ele fala, olha, vai dizer no teu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu preguei a palavra. E aí Jesus vai dizer, afasta-te de mim, porque eu não te conheci. Esta palavra conheci em grego é gnosko. E gnosko é intimidade. Você não teve intimidade comigo, você não andou comigo, então eu não te conheci. As parábolas que Jesus diz quando entrou lá nas bodas em Mateus capítulo 22, aí chega os convidados, aí ele fala, vai lá na encruzilhada, chama todo mundo, e aí a sala fica cheia. Um convidado dentro da sala não estava ali com vestes apropriadas para o casamento, e aí o que é dito? Tira e leva para fora. Aí também as 10 virgens, as 5 que ficam de fora, a igreja de Sardes, a possibilidade que fala que vai riscar, né? Que é possível riscar. Olha, não riscarei o teu nome do livro da vida, ou riscarei o teu nome do livro da vida. Então, eu finalizo agora, né? E é um assunto que tem muita coisa para se falar, mas para a gente fechar aqui, gente, olha, fechar com chave de ouro, vamos ler aqui Romanos 1,16, que diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, todo mundo. Efésios 1, de 4 a 5, ele diz ali, porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Aí quem crê em predestinação vai querer ouvir esse versículo. Vamos lá. Efésios 1, de 4 a 5. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença
em sua presença, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, eu já até escrevi aqui, gente, o termo predestinar, no contexto, não significa determinar antecipadamente o curso da ação de uma pessoa, mas criá-la com um destino, com um propósito. Eu quero dizer que Deus não criou ninguém para ir para o inferno. Deus criou todos para irem para o céu. Então, Ele predestinou a todos para irem para o céu. Essa é a escolha de Deus, a escolha boa, perfeita e agradável. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo, amar o teu inimigo, fazer o bem ao próximo, estender a mão, abençoar, isso tudo faz parte da cultura do céu, que nós estamos aqui embaixo brigando com a gente mesmo para poder se adaptar a essa nova cultura. Esse é o grande obstáculo. O grande obstáculo somos nós mesmos. Mas a direção de Deus, ela já nos foi dada. Então, vamos trabalhar isso. Trabalhe isso na sua vida. Porque você sabe que você foi predestinado à salvação. E você está afastado de Jesus. Ou você que quer aceitar Jesus como seu Senhor, aceitar Jesus como seu Salvador, eu digo para você, aproveite hoje. Aproveite, hoje é o dia de uma convocação, né? É verdade, gente, a gente tem uma fartura aí de material evangélico nos meios virtuais, você sabe, e é muito bom que a gente tenha muitos materiais, mas isso não invalida você estar na igreja, você assistir aos cultos. É muito bom você poder assistir nas redes sociais, mas isso não vai substituir a sua estada na igreja. Você está reunido. Aquele rapaz que estava na cruz ao lado de Jesus, ele aproveitou o último instante dele. E eu quero dizer para você hoje, falando sobre esse tema tão importante, nós não sabemos qual é o último instante da nossa vida aqui na Terra. Pode ser a qualquer momento. Você pode receber uma notícia desagradável, como um diagnóstico, você pode sofrer um acidente, você pode receber uma bala perdida que pode tirar a sua vida. A vida, ela é como um fio de prata. Então, eu te chamo tua atenção agora, no sentido de que se você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você não abriu o seu coração para que Ele faça morada aí na tua vida, porque você é um tabernáculo de Cristo hoje. Você não vai herdar a salvação sendo bom, fazendo caridade. Jesus Cristo tem que estar no maior plano da sua vida. Então, aceita Jesus. Aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E hoje eu quero orar junto com você. Se você estava afastado, se você está no esfriamento espiritual, ou se você ainda não conhece Jesus, eu quero orar com você e quero que você repita essa oração comigo, aonde você está. Senhor Jesus, eu me rendo diante de Ti nesse dia. Eu abro o meu coração e Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero passar a eternidade contigo. E salva, Senhor, toda a minha família. Eu clamo em teu nome, Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe muito. E até a próxima aula.